Eu recentemente reassisti todos os filmes da Marvel até a fase em que termina Os Vingadores Ultimato. Eu tô falando desse jeito porque eu não lembro em qual fase que termina. Mas uma coisa que deu uma ideia pra mim de vídeo foi os vilões da Marvel. Quem são os melhores vilões da Marvel? Quais são o panteão de vilões que a Marvel tem que são os melhores? Assim, e eu vou tirar vilão de Homem-Formiga, do filme de Homem-Aranha também, porque os vilões são muito fracos. é, São esses vilões secundários, mas em questão de série, tem um vilão que vai estar na lista, que ele pode ser considerado um vilão B, por estar numa série e não nos filmes, mas agora a integração dele no universo Marvel, provavelmente ele vai se tornar um vilão ainda maior. E quem já pegou aí as pistas já sabe de quem eu tô falando, mas vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Em primeiro lugar já tá o Thanos, entende? Acho que é indiscutível que esse é o personagem que é vilão, que é o maior vilão da Marvel, entendeu? Até o momento, a gente não sabe como vai ser o Doomsday, né? Eu tenho medo, tenho ansiedade, tenho vontade de ver, mas eu tenho meus receios também. Mas até então, o Thanos é o maior vilão da Marvel, tá? Então a gente deixa ele por último para falar. Então, em quinto lugar, eu vou colocar o Ultron. I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming for mercy. You want to protect the world, but you don't want it to change. You're all puppets, tangled in strings. O Ultron, né, numa escala no top 5 aqui, ele tá no elo mais fraco, digamos assim, porque ele é um personagem que tem muito potencial, ele tem muita coisa pra agregar no filme que é dele, Vingadores da Era de Ultron, mas isso não acontece de forma alguma, ele não tem desenvolvimento, você sabe por que ele quer destruir a Terra por uma questão de que ele passou na internet, viu todas as guerras, viu todos os problemas que as pessoas têm e falou que a solução é a destruição da humanidade. Mas assim, você não tem uma carga, assim, ele não tem uma ameaça, ele não faz uma ameaça tão grande. É uma brincadeira que muita gente fez na época. A Era de Ultron durou uma semana ou um final de semana, não foi algo gigantesco. Poderia, no filme, ter um salto de meses, assim, mostrando, tipo, acho que a humanidade sofrendo com a questão do Ultron, sabe? Eu acho que isso seria muito interessante. Eles dão pistas nesse filme, esse filme é muito problemático pra mim, porque ele tem muita cena deletada. Se você for ver o trailer de Vingadores A Era de Ultron, você vai ver que tem muitas cenas deletadas. E isso já prejudica o filme de forma grotesca, porque você tem um filme que foi criado pra, sei lá, ter 3 horas e tem 2 horas e meia e foi cortado meia hora que às vezes era muito importante. Então, o filme já começa errado aí. E você tem os robôs do Tony Stark, que poderiam se tornar uma ameaça estilo Exterminador do Futuro, cara. Seria algo genial de fazer. Tipo, o Ultron com um exército de robôs tentando matar todo mundo. Ele não precisava ter aquela ideia genial lá de, de fazer a Terra colidir com a Terra. Em vez disso, ele tentaria na e aí mostraria os Vingadores lutando contra o Ultron, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O Ultron beira ser uma piada no próprio filme dele. Quem ele mata é um personagem que aparece já nesse filme, então ele não tem tanta é, carga emocional pra gente se importar que ele morreu, que é o Pietro, né? Que é o Mercúrio, que nem é o melhor Mercúrio é o da Fox, né? Do X-Men. Mas aí fica muito ruim. No final, o saldo não é positivo. Eles vão trazer de volta o Ultron agora para a série do Visão. Eu não tô com expectativas altas. Eu nem sei se eu vou ver a série, sinceramente, porque eu não vejo interesse em ver uma série do Visão. Mas vamos ver o que acontece, né? E em quarto lugar, eu vou colocar uma polêmica, porque é o Killmonger. O Killmonger, pra quem sabe, é o vilão do Pantera Negra. Ele é um dos vilões mais bem construídos do universo Marvel, assim, em questão de ser um vilão sério, centrado, com bastante carga emocional, que você se importa com o passado dele, você vê que ele foi injustiçado e que isso tornou ele quem ele é hoje, entende? Você vê que as motivações dele, por mais que de certa forma são erradas,
algumas pessoas poderiam ter esse pensamento na vida real. É palpável a sua motivação. E você tem isso, e ele é um personagem muito bom, é um personagem que dá de 10 a 0 no Ultron, né? Já é muito avançado. E como é que eu posso falar? Ele não tem um defeito, vamos ser sinceros, ele não tem um defeito. Eu acho que a história dele, do início, meio e fim, é muito bem contada. Os paralelos entre ele e o T'Challa são muito interessantes de ver. E o filme que conta a história dele, do Pantera Negra, é muito bom. Mas o problema é que tem vilões maiores que ele, é na minha opinião. Deixando claro que tudo aqui é minha opinião, não tô falando isso como uma verdade absoluta. Vocês podem deixar nos comentários quais são os melhores vilões para vocês, ok? Eu vou ler todos e vou falar se eu concordo ou não, ok? Mas então o Killmonger não tem defeito, ele é um ótimo vilão e acho que daqui pra frente eu acho que essa vai ser a rotina no vídeo. Eu vou falar de vilões que não tem problemas, por assim dizer. Eu acho. E em terceiro lugar a gente fica com o Loki. Por que o Loki tá em terceiro lugar? Porque o Loki hoje em dia nem é vilão, né? A gente pega o Loki no Thor, no filme do Thor, e ele é um personagem muito diferente, né? Ele não é um personagem que tem tanta relevância assim. Ele é por causa que o diretor é outro, né? É um diretor para os Vingadores, do filme dos Vingadores, e um para um diretor do Thor, né? Então são diretores diferentes, visões diferentes. Então você tem um personagem meio caricato em Thor, em Vingadores ele é um personagem mais à vontade, ele tá mais à vontade no papel, o ator que faz o Loki. E eu acho muito interessante a dinâmica que o Loki tem, a jornada do Loki ao longo dos filmes, porque ele vai se tornando um anti-herói e, pelo que eu entendi, desculpa, gente, eu sei que tem fã da Marvel aqui assistindo, mas eu não vi a série do Loki ainda inteira. Eu pretendo ver? Pretendo. Então a jornada do Loki ela é muito interessante de se acompanhar nos filmes. Você vê que ele aparece nos Vingadores, fez um sucesso estrondoso, não só por causa dele, mas por causa de todo mundo que está envolvido no filme. Mas aí ele aparece no Thor Mundo Sombrio, que é um filme ruim, mas o que salva daquele filme ruim é o Loki. É o Loki. É ele que é o melhor acréscimo naquele filme. Em segundo lugar, como eu tava falando de um vilão série B, que pode se tornar um vilão série A, é o nosso Rei do Crime, que já apareceu em Echo, vai aparecer em Demolidor, inclusive eu vou fazer um vídeo de Demolidor, e ele é um dos melhores vilões, cara, sinceramente. Ele é um vilão que entrega bastante, assim, ele é ameaçador, ele tem um desenvolvimento muito bem escrito. Você vê que o ator que faz o Rei do Crime, ele incorpora o personagem. Você vê que na primeira temporada de Demolidor, falando da série da Netflix, você vê que ele ainda não é o Rei do Crime, mas ele tá no processo para se tornar o Rei do Crime. E é muito interessante ver essa história quase como o Walter White em Breaking Bad, onde na primeira temporada ele é uma ameaça, na segunda temporada ele é uma ameaça diferente, e na terceira temporada ele é o Rei do Crime. Então tem três partes contando a história do Rei do Crime que são excelentes. Então até para quem nunca assistiu a série da Netflix do Demolidor, eu indico bastante. E agora, por último, né, vamos falar do óbvio, que é o Thanos, né? O Thanos, cara, eu não conhecia nada dele quando eu fui ver o filme. Sinceramente, eu sabia das Joias do Infinito porque meus amigos me contavam. Mas, assim, quando ele apareceu, acho que a primeira vez que ele aparece de verdade é nos Guardiões da Galáxia, né? Não me trouxe nenhum sentimento, assim, de urgência, nada de interessante, nada que agregava, assim, que faria eu ir ao cinema para ver um filme dele. Mas aí vem o Vingadores Guerra Infinita, que já tava num hype absurdo, e todo mundo falando de como o Thanos era foda nas HQs, mas você vê um Thanos diferente. Eu pelo menos, quando fui ver alguns quadrinhos do Thanos, ele é bem diferente do que ele é nos filmes. E foi uma mudança genial, porque o personagem brilha. O filme Vingadores Guerra Infinita é o filme dele, sinceramente. Você tem um vilão que ele tem sentimentos, ele tem uma motivação totalmente insana, mas que faz sentido com o personagem dele, né? Que ele é um guerreiro.
vocês podem notar que eu não tô falando muito da lore dos personagens aqui, porque eu tô falando mais, na minha opinião, o que eu acho deles. Mas assim, o Thanos conta a história dele já nos Vingadores Guerra Infinita, e você sente o peso disso. Você sente o peso de ele ter destruído o mundo da Gamora, né? Ou a população da Gamora, incluindo a mãe dela, adotando ela, né? A Gamora criando esse vínculo de filha e pai com ele, mas ao mesmo tempo ela quer matar ele. Então tem muitas camadas a história do Thanos. Tanto que eu acho um pouco triste que no Ultimato a gente não tem mais do Thanos assim como um personagem que tem diálogos profundos, tem diálogos fodas, que tem uma lore interessante. Sinceramente, ele só aparece no Ultimato pra ser derrotado, tá ligado? Porque ele ganhou no Guerra Infinita e teve que perder no Ultimato. Mas não desmereço de forma alguma, eu acho que é um dos melhores personagens da Marvel, o melhor vilão da Marvel, até então. Eu espero que isso mude, porque sinceramente, vamos ser sinceros, nos últimos tempos, quem é o maior vilão da Marvel é a própria Marvel. Não faz produções assim como antes, né? Você vê uma mudança gigantesca na produção da Marvel. E vamos ver se isso muda. Eu tô muito ansioso para ver Demolidor Reborn Again, né? Renascido, né? Demolidor Renascido. Eu tô muito interessado em ver um filme do Homem-Aranha, embora eu tenha meus receios. É, e eu, e eu tô tentando ser muito positivo com o que tá por vir pela frente, entendeu? Eu não sei se eu deveria, eu não sei se eu tô sendo ingênuo, mas pra mim é uma coisa a se esperar, entende? Eu acho que eles estão aprendendo com os erros deles. E você, o que acha? Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual é o maior vilão da Marvel e também qual é o maior herói. É isso, galera. Valeu, até mais.